Um filho briga com o pai pelo controle do universo. E reúne mais poder que qualquer deus já teve. Essa é a história de Zeus, o líder supremo da mitologia grega. Para nós é um mito, mas para os antigos era realidade. Uma maneira de entender um mundo aterrorizante. Alguns gregos acreditavam que Zeus era o único e verdadeiro Deus séculos antes de Cristo, e que as piores catástrofes naturais eram um sinal de sua ira. Esse é o mito de Zeus, como foi originalmente contado, e a surpreendente verdade por trás dele. Confronto dos deuses. Se você controla o céu, controla o mundo. Na mitologia grega, esse poder pertencia a um deus, Zeus. Ele reina como guardião da justiça, mestre dos homens e dos deuses. Zeus era o rei dos deuses, mas ele também era responsável pela justiça, tanto dos deuses quanto dos mortais na Terra. Isso é muito legal na mitologia grega. A sua obrigação como grego que adorava os deuses era simplesmente fazer o que era exigido para evitar que os deuses esmagassem você. Como comandante dos céus, Zeus tem o poder da natureza ao seu dispor. Isso dá a ele a arma mais devastadora de todas. O símbolo mais poderoso de Zeus são os raios. É o que Zeus carrega, é seu principal equipamento. E é uma força que o torna a mais poderosa de todas as divindades. Atribuir o raio a Zeus foi uma maneira dos gregos explicarem o inexplicável. Em uma época antes da ciência, a mitologia punha um rosto nas forças que moldavam o mundo. Os gregos usam a mitologia para tentar descobrir por que o mundo e o universo funcionavam dessa maneira. Eles não tinham explicações científicas sobre como o mundo passou a existir, ou por que raios caem aqui e não ali, ou por que agora e não em outro momento. O mundo natural era muito assustador para eles, então eles o associaram ao divino. Eram sintomas do poder dos deuses que eles podiam usar para punir pessoas que não os adorassem adequadamente. O comando de Zeus sobre a natureza o tornou o deus mais temido da Grécia. Mas como ele chegou lá? O que sabemos sobre Zeus começa com os textos do escritor da Grécia Antiga, Hesíodo, por volta de 700 a.C. Seu livro, chamado Teogonia, era a história grega da criação, o que o livro do Gênesis é para o mundo de hoje. Teogonia é a tentativa de Hesíodo de entender o mundo, de ordená-lo, contando sobre uma rivalidade familiar que acaba num cosmos muito bem ordenado, que é o mundo que você e eu conhecemos hoje. No mito, Zeus não começa como rei dos deuses. Ele se ergue da obscuridade para desafiar seu pai no controle do universo. Isso não será fácil. Seu pai, Cronos, é o rei dos titãs, os deuses mais poderosos do universo. Os titãs são uma ordem mais antiga de deuses gregos. Eles são bastante grosseiros, não muito inteligentes, também não são muito civilizados. Como líder dos titãs, espera-se que Cronos produza descendentes. Então, ele se une à sua irmã consanguínea e também titã, Reia. O incesto aparece muito na mitologia. Entre os deuses não havia mais ninguém com quem eles pudessem se relacionar, fazer sexo. Então acabavam casando uns com os outros. Há uma ideia aristocrática antiga de que ninguém é melhor para nossa família do que a nossa família. E os deuses gregos pareciam seguir à risca esse princípio.
Esses dois irmãos titãs, Cronos e Reia, criam a próxima geração de deuses gregos. A mitologia os chama de olimpianos. Entre eles estão Hades, Poseidon e Zeus. Mas eles não herdarão simplesmente a Terra. Eles devem lutar por ela. Cronos estava muito preocupado em ter filhos porque tinha medo que seu filho fosse maior que ele e o ofuscasse. O pai teme ser substituído pelo filho. Isso é psicologia humana. Veja, Freud. Na verdade, Freud encontrou isso na mitologia clássica. Então, esse medo de perder o poder para a próxima geração era real. Se você tivesse um filho e tivesse algo de valor, em algum momento precisaria ficar de olho em seu filho. Então, a solução dele para esse problema foi engolir vivos todos os filhos. Então, assim que a mulher dava à luz, ele os ingeria. Claro que, já que eles são imortais, os filhos que Cronos engolia não morriam. Eles só ficam presos em sua barriga. Ele tenta controlá-los e impedir que eles vivam no mundo e desenvolvam um poder que possa um dia derrubá-lo. Para os gregos que contavam o mito, esse era um ato espantoso. O canibalismo era deplorável tanto na época quanto é hoje. Vemos os escritores gregos expressando seus medos através da mitologia. Canibalismo, sacrifício eram tabus terríveis. Mas quando você projeta isso nos deuses, eles dão uma segurança para que se explore as consequências do que poderia acontecer. Reia fica horrorizada. Todos os seus 5 filhos foram engolidos vivos. Agora ela está grávida de novo, mas dessa vez ela tem um plano. Ela foge e dá à luz um filho em segredo, o futuro rei dos deuses, Zeus. Mas Cronos espera engolir mais um filho. Então Reia enrola uma pedra em uma manta e dá a ele. Sem pensar 2 vezes, ele agarra a pedra e engole. O plano de Reia é posto em prática. Cronos engole a pedra ao invés de Zeus. Zeus é salvo enquanto criança e é levado para um lugar que os contadores antigos do mito chamavam de Dobras da Terra. Zeus foi salvo pela esperteza de sua mãe. É uma história memorável, mas essa caverna secreta do mito pode realmente ter existido? Parece que os antigos acreditavam que sim. Eles achavam que Zeus havia nascido na ilha de Creta. Nessa caverna na montanha. Sabemos que a caverna na ilha de Creta talvez seja o mais importante santuário de veneração a Zeus. Ela era considerada um dos possíveis lugares onde Zeus, bebê, foi escondido de seu próprio pai. Explorações na caverna revelaram que ela foi um grande local de peregrinação de visitantes de todo o mundo antigo. Era um local onde as pessoas iam para adorar Zeus. E como sabemos, descobrimos milhares de oferendas a Zeus e objetos rituais para Zeus vindos de todo o Mediterrâneo. Uma descoberta em particular se relaciona diretamente ao mito de Zeus. Entre o material encontrado na caverna havia alguns escudos que provavelmente ficavam nas paredes e foram colocados lá, indicando que as pessoas que defendiam Zeus batiam nesses escudos para abafar seu choro quando ele era bebê, para que Cronos não ouvisse.